para mais essa aula na nossa Escola Bíblica Dominical. A você que nos acompanha, você que está conosco, seja muito bem-vindo, tá? Irmão Murilo conosco ali, acompanhando. Irmão Marcos acabou de sair aqui. Irmão Rubivon, né? Estamos aqui juntamente nessa empreitada. Você seja muito bem-vindo. Dando continuidade nas nossas lições da revista Tudo Entregarei, hoje nós estudaremos a lição de número 13, Inteligência ou Sabedoria, à luz da Palavra de Deus. Eu já passo ao irmão Rubivon, que irá fazer a oração inicial e também ler o texto de Romanos 12, 2, que é o texto áureo para essa lição. Bom dia, meu professor. Bom dia, meu querido. A graça e a paz dos nossos irmãos que estão nos acompanhando, estão conosco nessa lição. Sejam sempre bem-vindos, queridos. Obrigado pela sua companhia. E vamos orar para iniciarmos esse estudo. Pai querido, Deus bondoso, Deus eterno, invocamos o teu nome nessa hora, Deus, agradecendo por tudo que o Senhor tem nos dado, tudo que o Senhor tem nos proporcionado, por estarmos aqui nesse momento. Senhor, muito obrigado. Obrigado também por ter nos orientado nessa lição, onde o Senhor já nos orientou, e te peço nessa hora, Deus, que essa orientação venha chegar ao coração dos irmãos através de nós, que nós possamos, meu Deus, trazer aquilo que de acordo com a tua vontade, que isso possa ser esclarecido naquilo que temos que estudar nessa manhã. Nós oramos assim, pedindo a tua orientação em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler o texto de Romanos. É um texto muito conhecido, né? Por Muito sinal, conhecido. Romanos 12, 2. Eu sei de cor, irmão, vou entender porque eu estou falando isso depois. É isso, vou lá. Romanos 12, 2 diz assim: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bem. Enquanto o irmão falava, eu estava aqui lembrando que eu tenho memorizado. Uhum. Meus irmãos, à luz da palavra de Deus, nós vamos entender o que é, né? Afinal, nós devemos ter inteligência ou sabedoria? Vamos lá. Nessa lição nós entenderemos como desenvolver uma mente pura, tá? Como desenvolver uma mente pura. E conscientizar-se da importância de empregar a mente de maneira a agradar a Deus. Então, nossa mente é um instrumento para agradar a Deus. Não esqueçamos disso, tá? Pedir a Deus discernimento e sabedoria a fim de renovar a mente. O texto do irmão Rubivon acabou de ler. A gente tem que estar o tempo todo renovando a nossa mente. E aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que gratuitamente dá. Está lá em Tiago 1,5, tá? Outro, buscar transformação de vida por meio da renovação da nossa mente. Vamos lá. O que é mais importante, meus irmãos? A inteligência ou a sabedoria? Não tem o que é mais importante. São as duas coisas. A inteligência e a sabedoria. Para os irmãos entenderem. O que é a inteligência? É a capacidade que você tem de pensar, de entender, de raciocinar, resolver situações, né, com agilidade, com êxito. Tudo aquilo que você pensa. Mas eu posso ver a inteligência? Não. Eu posso pegar na inteligência? Não. A inteligência é algo subjetivo, tá? Sabedoria, meus irmãos, é toda aquela prudência, juízo, discernimento que você tem adquirido através das experiências na sua vida. Por exemplo, vou dar um exemplo claro. Você quase morreu um dia afogado. E aí um dia você resolve pular novamente naquele mesmo lugar e você não aprendeu a nadar. O irmão Rubivon é o exímio nadador. Eu, se eu pular, eu vou morrer afogado. Você já teve essa experiência, tá? Então você, se é um ser inteligente, você vai botar a sua inteligência em prática através da sabedoria, tá? Da sabedoria de não pular ali porque você já teve um evento desse na sua vida que você levou, poxa, não é uma experiência legal fazer isso.
tá? Então você é inteligente porque você pensa, parte subjetiva, e a parte objetiva, você pratica aquilo usando a inteligência através da sabedoria. Eu não sei se ficou claro para os irmãos, para que os irmãos entendam essa diferença. Ou seja, meus irmãos, a sabedoria é a finalidade da inteligência, ou seja, a inteligência trabalha para que nós nos tornemos sábios, tá? Por exemplo, se você pegar Provérbios, como Salomão escreveu Provérbios, ele foi escrever Provérbios já quando ele estava idoso, depois de ter passado por várias experiências. Então isso lhe trouxe sabedoria. Por isso que a literatura de Provérbios é conhecida como literatura de sabedoria. Aí você tem lá, olha, no capítulo 1, por exemplo, você vai ver lá, evitar más companhias. Por exemplo, a minha mãe tem lá em 1 Coríntios 15, diz assim que as más companhias corrompem os bons costumes. A minha mãe dizia isso. Então isso está aqui gravado na minha memória. Como é que eu coloco isso em prática? Não andando com más companhias. Salmo 1. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém. Perfeito, irmão Obivon, perfeito. Irmão Obivon não tinha nem pensado nisso, o irmão Obivon matou já de primeira. Então eu coloco isso na prática. Mas eu sei, está lá no meu subconsciente, na minha mente, que má companhia não é legal. Está na minha inteligência. No momento que eu pratico, eu estou exercendo a sabedoria. De acordo com a cosmovisão cristã, ou seja, a forma que eu vejo o mundo de acordo com a Bíblia, tá? Sabedoria é todo o discernimento, todo o entendimento que Deus te dá para que você haja de acordo com a vontade dele. Isso é sabedoria. É a melhor classificação, a melhor definição de sabedoria no que diz respeito à cosmovisão cristã, tá? E aí, nós vamos iniciar aqui a primeira parte. Nós vamos falar de 3 partes, né? A mente humana como um grande tesouro, tá? A segunda parte a mente humana precisa ser desenvolvida. Terceira parte, ela precisa ser preservada. E quarta parte, ela precisa ser examinada. Primeira parte, meus irmãos, a mente humana é um dos tesouros mais preciosos. Tudo aquilo que você tem na sua mente, que você adquiriu durante anos de experiência, isso não tem dinheiro que pague. O irmão Robivon, antes da gente começar a gravação, estava me contando de uma experiência, de uma aventura que ele passou na estrada, e nós demos aqui boas gargalhadas, né, os sufocos que ele passou, mas depois nós chegamos à conclusão de qual foi o propósito disso tudo. E eu tenho certeza que por mais sufoco que ele passou, ele não quer apagar mais isso da memória dele, porque serviu como experiência para ele. Os irmãos estão entendendo como é que funciona? Então veja bem, um exemplo muito claro é Lamentações 3, 21. Jeremias, ele era conhecido como profeta chorão, por isso que tem Lamentações de Jeremias. Então ele passava por um momento difícil. Jeremias andou nu, Jeremias apanhou, Jeremias foi jogado dentro de um poço, quase morreu. Aí ele foi resgatado lá, como era o nome do cara? Ebed-Meleque, foi lá e, né, conseguiu resgatar ele. E ele pregava, né, contra os governos, explicando que a Babilônia vinha, sofreu. Teve uma época que o Senhor mandou ele andar nu, e tudo isso aconteceu com Jeremias, tá? Tudo isso aconteceu. Mas nesse sofrimento ele diz assim, poxa, preste atenção, eu procuro trazer à memória ou à lembrança aquilo que pode me trazer esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. O Senhor é a minha herança, diz a minha alma, portanto nele esperarei. Fiz um exercício mental agora. Você viu como é que está gravado aqui? Onde é que está? Está aqui gravado. Está aqui, está lá em Lamentações 3, do 21 ao 20. Lamentações 3, 21 a 23. Você vai até o 24, esse texto que eu falei. Tá vendo? Então, quando ele estava no aperreio, ele buscava a memória. O que podia trazer o quê para ele? Esperança. Que as misericórdias do Senhor se renovavam a cada manhã. Está entendendo como é que a mente de um cristão trabalha?
Você tem também aquele caso lá de Eclesiastes, que diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e diga assim, não tenho neles prazer nenhum. Está lá em Eclesiastes 12:1, que também foi escrito por quem? Pelo sábio Salomão. Então, meus irmãos, a mente humana, de acordo com a palavra de Deus, tem esse papel de trazer essas memórias, essas lembranças da palavra de Deus, que nos fortalecem, que nos trazem esperança. Irmão Rubivon. Bom, Marcos, eu gosto de pensar em que a realidade da inteligência como conteúdo, Perfeito. como conhecimento. Perfeito. Inteligência E é, de fato, é isso é tudo. o conteúdo, o que você conhece de mundo, né? Você se cerca do meio onde você está, você adquire muitos conhecimentos. Você consegue abordar as disciplinas, né, os assuntos, de forma muito inteligente, porque você aprendeu. Sim. Conteúdo. E penso, no contrário da sabedoria, é que você saber usar esse conteúdo, sem sua inteligência, de forma a saber aplicar na hora certa, saber discernir, como o irmão falando agora, há pouco, saber colocar as coisas, e inclusive eu gosto também do texto bíblico de Provérbios, que diz que ao invés do silêncio, ele é sabedoria. É sim, né? Com certeza. E o silêncio é sabedoria. Então, é sua postura, é como você vai tratar as coisas, como você vai se comportar diante de situações. Eu até brinquei falando com meus filhos ontem, não hoje falando para eles, né, que eu ia ser essa lição, né? Aí eu falei, tentando explicar para eles que como seria essa diferença. Aí eu falei para ele, bom, pessoa, eu e eu tenho 2 maratonistas, cada ganham competições olímpicas, e eu estou no meio dele lá. Aí o cara tá falando, eu vou dizer para ele, eu corro ali no ramal dos coelhos, brincando de cara. Que ignorância minha falar isso. De uma forma, faltou sabedoria para saber ouvir os caras que têm experiência, os caras que conhecem, para aprender com eles. Que Então, tem mais rodagem. Que tem mais rodagem. Então, eu querer mostrar para o cara que eu sei também, isso é ignorância. Não é ser sábio nem ser inteligente. Mas, de fato, os dois precisam andar juntos. Precisam ter conteúdo e saber aplicar esse conteúdo na hora certa. Nós podemos lembrar de Moisés, né? Quando ele busca do Senhor, não, Abraão, não, Salomão, Ok. a sabedoria, Salomão. Perfeito. Ele busca do Senhor para como lidar com as situações. Muito novo, Muito não tinha muito conhecimento, é verdade. Exatamente. Então ele busca isso para saber como conduzir. Né? Então isso é uma diferença. E a gente vê que quando se fala da mente, meu irmão, é preciso memorizar, como o irmão fez agora. Ele mostrou um exercício de memorizar. E quando a gente memoriza, a gente vai lembrar. É isso aí. E saber aplicar isso aí de uma forma sábia, aquilo que é memorizando. Né? Então é preciso memorizar e para que a gente possa lembrar sempre e saber nos conduzir a cada dia de uma forma que a gente agrade pessoas, que a gente consiga ser uma luz para as pessoas, que a gente consiga ter comportamentos que sejam referências também para as pessoas que estão ao nosso redor. Você pode ser um cara muito inteligente, mas se você não tem sabedoria, você pode ser um ignorante. Se você não aplicar isso na vida praticamente. Exatamente. Perfeito. Primeiro ponto, então, a questão da memória e da lembrança, tá? Isso é importante. Pessoal, memorizar é muito importante, tá? Memorizar é muito importante. Eu tenho essa oportunidade de fazer isso, é um exercício que eu faço já há muitos anos, né? Há muitos anos, e isso tem me servido e me ajudado em momentos difíceis. Perfeito. Segundo ponto, a mente humana deve ser desenvolvida. E aí, irmão Rubivon, tem um texto que eu também sei de cor e é um texto muito bom, né? Que você vai encontrar lá em Timóteo, né, quando você tem a primeira carta e a segunda carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo. E na segunda carta, ele está orientando Timóteo muito novo ainda ali no Evangelho. Ele diz assim, procura apresentar-te aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Então, meus irmãos, essa palavra ela deve ser desenvolvida na nossa mente. Adianta eu saber a Bíblia decorada se eu não coloco nenhum preceito desse em prática? Não.
eu estou arrumando juízo para minha cabeça. É melhor você nem conhecer a Bíblia. Porque se você diz que conhece, que tem que perdoar, que tem que amar, que tem que ajudar, que tem que falar, tudo isso você sabe. Você vira um fariseu. Lembra dos fariseus? Sabiam tudo. O fariseu sabia tudo, ele era zeloso. Sabia, você ia falar, epa, isso eu já vou decorar. Pá, já sabia tudo. Mas não cumpria. Está trazendo juízo para a sua cabeça. Então, essa palavra, e aí o Senhor deu essa mente, né, maravilhosa para cada um de nós, ela deve ser desenvolvida. Nós temos que desenvolver a nossa mente à luz da palavra de Deus. E aí já vou emendar com o segundo ponto, até para poder ler o texto. Essa mente, ao passo que ela é desenvolvida, você vai desenvolvendo ela à luz de quem? Da mente de Cristo. Metanoia. Metanoia é mudança de pensamento. Ou seja, eu conversava um dia desse com o irmão sobre, assim, não é o corpo que domina a mente. Quando o corpo domina a mente, temos um problema. Sansão. Sansão, o corpo dominou a mente. Caiu no conto da Dalila lá, só deu ele. Mas aí você tem o exemplo de José. A mente dominou o corpo. Ah, mas José não teve naquela situação dele com a mulher de Potifar. José não teve vontade? Certamente teve. Certamente teve. Ainda mais que ele era escravo, solteiro, novo, não tinha acesso, né, vamos dizer assim, a essas benesses que são do casamento. Com certeza ele teve, mas naquele momento a mente de José sobressaiu sobre o seu corpo e ele conseguiu dominar. Veja o exemplo de Sansão para José. Vocês estão vendo o que é? Um aqui o corpo domina a mente, o outro aqui a mente domina o corpo. Então, dois textos, irmão Rubivão. Abra aí em Colossenses 3, 2 e 3. E aí, leia primeiramente Colossenses 3, 2 e 3, por favor. Falando sobre essa questão da preservação da mente humana. Pensai nas coisas que são de cima e não nos que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A nossa vida, meus irmãos, está escondida em Cristo. Então, Cristo está aqui, nós estamos com Cristo. E a partir desse momento, nós temos que pensar nas coisas do alto, porque nós somos cidadãos celestiais, como diz lá em Filipenses 3:20. Se você continuar, você vai ver no versículo 20 isso daí. E aí, quando ele escreve aqui aos Filipenses 4:8, prestem muita atenção naquilo que nós devemos pensar. Olha, Filipenses 4:8, esse texto é fantástico. Diz assim, finalmente, ou seja, ele depois de escrever toda a questão prática do livro, ele está concluindo aqui, Paulo está fazendo uma conclusão. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. E aí vamos fazer agora, né, uma exegese desse texto. Já passando para o quarto ponto, que aí eu vou passar para o irmão Rubem, vamos fazer a observação dele. Lembra? Desenvolver a mente, preservar a mente. E aí, veja bem, faça agora, como diz o nosso quarto ponto, examinando a sua mente. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Aquela instrução de Paulo lá na ceia em 1 Coríntios 11. Veja bem, se o que é verdadeiro tem ocupado a sua mente. A gente está vivendo, passou, né, esse momento agora da eleição, que o que menos a gente viu foi verdade. Mas mentira, eu acho que a gente é abusado de mentira. Abusado de mentira. Abusado. Observe se o que está ocupando a sua mente é a verdade. Se o que está ocupando a sua mente é digno de respeito. Se o que está ocupando a sua mente é justo. Se o que ocupa a sua mente é puro, é amável, é de boa fama. Se tem virtude nisso daí. É isso que deve, irmão Rubivon, ocupar a nossa mente. E aí, quando eu tenho uma mente desenvolvida, quando eu tenho uma mente preservada à luz da palavra de Deus, eu tenho que me examinar. Por exemplo, vou dar o exemplo do irmão Rubivon. O irmão Rubivon é atleta, ele corre. Como é que ele sabe que ele está tendo uma boa performance?
Se não tiver o cronômetrozinho lá e examinar, poxa, eu fiz isso aqui em meia hora, eu tenho que fazer em 29, eu tenho que fazer em 28, eu tenho que fazer em 27, o recorde mundial é 24, eu vou dar um jeito de tentar chegar lá, mas ele só vai saber se ele fizer essa análise. Onde é que eu estou errando? Ah, eu acho que eu estou errando aqui, errando ali, errando acolá. Então, meus irmãos, essa corrida cristã, como Paulo muito bem faz essa analogia, é isso, analisar. O que tem passado pela minha mente? Será que se Jesus fizesse um filtro na tua mente, será que os teus pensamentos agradariam o Filho de Deus? Olha, meus irmãos, isso é muito profundo. Essa autoanálise, ela tem que ser feita a todo momento. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho a minha mente, um dia desse eu conversava com uma pessoa que ela dizia, poxa, mas às vezes, olha que interessante, até quando eu estou orando, vem pensamentos na minha cabeça que eu não gostaria que viessem. Será que isso acontece só comigo? Acontece com todos nós, meus irmãos. Sabe por quê? Porque o nosso corpo, ele está nesse mundo. Enquanto estiver nesse mundo, nós estamos sujeitos a todas essas potestades, né, principados, a esse reino das trevas que jaz nesse mundo. Nós só deixaremos de estar envolvidos com essas coisas, vamos dizer assim, do mundo, no momento que nós estivermos no céu. E aí vem o que eu falei ainda agora. Nossa mente, você diz, não vou pensar nisso. E muda. Luta contra isso. Examina, poxa, eu estou pensando muito em mentira. Começa a pensar na verdade, vai, e você vai expurgando aquele sentimento da sua mente. Então, por isso, você tem que ter uma mente desenvolvida, preservada de acordo com a palavra de Deus. A orientação de Paulo, procura apresentar-te aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. É estudo, corre atrás. E aí, meus irmãos, depois eu vou dar as 4 orientações, as 4 aplicações ao final desse estudo. Eu passo agora a palavra ao irmão Rubão. Eu me estendi um pouquinho, que é justamente para o irmão Rubão fazer uma síntese e depois eu vim com o fechamento. Irmão, a verdade é que tudo que a gente não trabalha, ele vai atrofiar. Perfeitamente. Tudo que o nosso corpo não exercitar, ele vai atrofiar. E não precisa, esse atrofiamento do nosso corpo, com o tempo, mesmo pela idade, ele vai atrofiar, vai ficar rígido, vai ficar sem mobilidade. E a nossa mente faz parte do nosso corpo. Ela precisa estar em atividade, ela precisa estar em exercício, para que a gente possa continuar memorizando, a gente possa lembrar, a gente possa usar aquele conhecimento e saber aplicar de